Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje estará centrada no texto de Tito, capítulo 2, versículos do 1º ao 10º, onde lemos: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse texto autoexplicativo, essa carta pastoral muito semelhante às palavras que Paulo dirigiu a Timóteo, elas são um manual prático da vivência saudável na sociedade e, em especial, na igreja. Os diferenciais que os cristãos de todas as classes devem ter para ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Começa tratando os idosos para que sejam temperantes, sejam equilibrados, não sejam explosivos como alguns que nos cercam, sejam respeitáveis, se deem ao respeito, sejam sensatos. Depois de toda uma vida, a gente chega à sabedoria, sadios na fé, que as pessoas mais idosas, elas, na sua experiência de vida, elas têm muito a contribuir para o equilíbrio. São mais ponderados e são mais constantes. Não são levados por toda sorte de doutrina, não se iludem com a sedução do inimigo nas paixões da mocidade. E as mulheres idosas, semelhantemente, elas têm que ser sérias no seu proceder, porque havia naquela comunidade jovens viúvas que não procediam de modo correto, de modo a dar um bom testemunho do poder transformador do Evangelho. Não caluniadoras, não se apegavam ao mau hábito da maledicência, não escravizadas ao vinho. É uma posição pessoal, mas para mim, crente não bebe, porque a sociedade na qual nós vivemos não espera nos ver bebendo. E também porque o alcoolismo começa no primeiro gole. Mas, pastor, eu bebo socialmente. Ok, se pudesse abster, melhor. Sejam mestras do bem, ou seja, que se apliquem a praticar o bem, que é tudo que procede do trono de Deus, com o objetivo de serem um bom modelo para as jovens recém-casadas que estão numa fase de ajustes, de aprendizagem, e muitos casamentos não davam certo por causa dessa falta de preparo, falta de sabedoria. E as mulheres mais idosas, naquele contexto,
e hoje também é a mesma coisa, ao invés de se meterem na vida das jovens, estimulando, instigando-as a se rebelar contra seus maridos, numa disputa bem na linha feminista, elas são desafiadas aqui a serem esse modelo de submissão, no sentido de ter uma missão embaixo da missão do marido como líder do lar, e sejam boas donas de casa, amem e por conta do amor ao marido, sejam boas donas de casa, sejam bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra não seja difamada. E aí passa aos jovens, aos moços. De igual modo, são exortados e exortados aqui sejam estimulados, animados para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente, Tito, que era jovem ainda para os padrões da época, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A referência tem que começar da liderança. Eles são um espelho para quem os observa. São pessoas públicas e as suas boas ou más obras vão interferir no processo de conversão de muitas pessoas. No ensino, mostra integridade e reverência, porque é um aprendizado a vivência na igreja. E muitos caem porque o ensino não está sendo efetivo. E um pastor zeloso como Tito, como se espera de outros pastores, ele zela pelo ensino, pela integridade, ou seja, é como leite integral, completo, e reverência, respeito à palavra de Deus. A linguagem deve ser sadia, saudável e irrepreensível, para que não haja nenhuma vergonha para o Evangelho, mas sim para o adversário que vai sempre se levantar contra aquele que prega a palavra de Deus, criticando e procurando interferir para que a palavra não seja entregue e nem recebida nos corações que buscam a edificação. Não deve haver indignidade alguma, não damos motivos para as pessoas falarem mal de nós. E aí vemos quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Aqui não está sendo Paulo um apoiador da escravidão, mas da coerência no relacionamento entre as diversas classes de pessoas. Alguns vieram ao mundo na condição de senhores e outros na condição de servos. Trazendo para a linguagem de hoje, alguns são patrões e alguns são empregados, mas todos estão sujeitos ao poder de Deus, que é o Senhor dos senhores. E ele espera que nós tenhamos um relacionamento equilibrado, o servo na sua condição de servo, que seja um bom servo, e o Senhor na sua condição do Senhor, como bom Senhor. O servo de Deus, ele não pode furtar, mas ele tem que ser uma pessoa fiel, a fim de ornar com todas as coisas a doutrina, o evangelho que professamos, que vivemos. Nós temos que viver de modo digno, e isto inclui a fidelidade na nossa condição. De uma maneira bem prática, é isso que tem para hoje. É isso que nós temos um caminho a trilhar, porque há muitos desvios com relação a esses sábios conselhos. E se nós escondermos essa palavra no nosso coração, seremos aprovados, encontraremos a paz que tanto mundo busca, que todo mundo está atrás. Que Deus nos abençoe, que sejamos uma igreja abençoada e abençoadora, a partir dos pastores, dos idosos,
dos idosos homens, das mulheres, dos jovens, dos servos e dos senhores. Em nome de Jesus, nós clamamos para que haja este equilíbrio bíblico em nossa casa, a casa de Deus, a casa do Pai. Amém. Invoca-me.